Olá, que bom! Esse é nosso encontro com a luz, a pureza, a simplicidade e a essência do Evangelho de Jesus. Momento que Deus criou, conduz, nos ilumina, nos dá muita alegria de viver. Josildo, que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Está comigo aqui no Instagram. Muita bênção para você, para toda a sua família. Momento que Deus nos conduz para um encontro. Esse encontro de alegria. Um encontro com Jesus para proclamar o Evangelho. Proclamar a palavra de Deus. Levando alegria, levando satisfação de viver, levando esperança, fortaleza na fé. O Evangelho nos faz isso, né? O Evangelho nos dá a graça da transformação de vida, da melhoria na vida, de mais alegria de viver. Jesus nos chama e que nós não percamos tempo em estarmos com Ele, porque Ele é verdadeiramente maravilhoso. Nos dá fortaleza para a nossa vida, coragem para lutar, para trabalhar, para vencer as dificuldades, sempre caminhando em busca da nossa morada. A morada do Pai, que é a minha morada, a sua morada. Vivendo a paz de Jesus, vivendo o amor maravilhoso do Senhor, a fraternidade, a paz, a solidariedade, o serviço ao irmão. E aqui nós estamos para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele que disse a mim e a você e a todo filho e toda filha, todo cristão tem a responsabilidade e o dever, acima de tudo o dever, de anunciar o Evangelho. Anunciar a conversão. O que é conversão? Conversão, mudança de vida. O que é mudança de vida? É ter uma vida segundo os desígnios de Deus, segundo a vontade de Deus, vivendo o Evangelho, os mandamentos, com alegria, com satisfação, com tudo isso que a gente cantou, a paz, a solidariedade, a fraternidade. E assim nós vamos caminhando o caminho com Jesus, seguindo a luz de Jesus. E é um dever meu e seu de proclamar o Evangelho. Ai de mim, se não proclamar o Evangelho. Ai de mim, se não anunciar o amor misericordioso de Deus. É claro que Jesus me deu essa missão e deu também a você, a todos os cristãos. Ide até os confins do mundo e anunciai o Evangelho. Proclamai o Evangelho. Daqui a pouco nós vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, prezado irmão, prezada irmã, que nós tenhamos a cada dia na nossa vida essa coragem, uma fé vibrante no Senhor. Jesus que andou por todos os lugares, na Galileia, na Judeia, em Cafarnaum, o Evangelho de hoje fala em Cafarnaum, Jesus em Cafarnaum, Jesus morou em Cafarnaum. E ele disse a mim e a você, ide e proclamai, anunciai, que o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está presente na terra, no planeta.
irá se complementar com a volta de Jesus. E essa volta de Jesus, ela depende, palavras do Senhor, quando todos tiverem tomado conhecimento do Evangelho, aí é que Jesus pode voltar. Então aí está a nossa responsabilidade e anunciarmos o Evangelho. O dia da volta do Senhor, só quem sabe é o Pai. É o Pai, o Criador. Mas a Bíblia fala que é necessário que todos tomem conhecimento da palavra de Deus para que Jesus possa voltar. Para que não fique ninguém, quando Jesus voltar, dizendo: eu não sabia que existia isso, a palavra. Eu não sabia que existia o reino de Deus aqui na terra. Alguém não pode dizer isso. E essa responsabilidade é minha e sua. Por isso que o Senhor nos fala: ai de você se não proclamar, porque se você não falar, as pedras falarão. E Ele está conosco em toda pregação, em todo momento. Jesus está aqui comigo, me dando unção para esse momento, me dando coragem para esse momento. Que Deus te abençoe, ilumine, proclame, que você proclame um louvor a Deus pelo dom da sua vida, pelo seu trabalho, pela família. Proclame um louvor a Deus até pelas dificuldades, porque é no momento de dificuldade, é no momento da dor que a gente consegue estreitar mais a nossa amizade com Deus. É no momento da dor que nós nos encontramos com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guie, para que nós tenhamos, nós com a luz de Jesus, do Espírito Santo de Deus, proclamemos o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Prezado irmão, prezada irmã, o Evangelho de Jesus, ele vem para nós na sua pureza, na sua essência, na simplicidade. Simples como Jesus é simples. E o Evangelho nos transforma, o Evangelho nos modifica, ele nos mostra o caminho certo. É essa a transformação que o Evangelho dá em nós. Mediante a nossa fé, ele nos transforma, ele faz de nós criaturas novas, renovadas, estruturadas no alicerce que é Jesus. E assim nós vamos caminhando o nosso caminho. Jesus desembarcou de uma barca que vinha da outra margem do lago, o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades. E essa cidade que ele chegou e foi para a sua cidade, essa cidade, Cafarnaum. Jesus morou em Cafarnaum. Jesus fez muitas pregações em Cafarnaum. Jesus curou muitos em Cafarnaum. E a chegada de Jesus, Cafarnaum, uma cidade grande, desenvolvida, ponto de parada para todos que passavam por ali, naquela região. Era uma cidade muito movimentada. E Jesus desembarcou e com certeza a notícia correu. Jesus chegou. Jesus de Nazaré. Ele que já tinha feito milagres, ele que já tinha feito muitos prodígios, muitos já tinham escutado, já tinha ouvido falar de Jesus. Então a expectativa das pessoas é que Jesus chegou. E o Evangelho aqui nos fala que Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade, Cafarnaum. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Um paralítico. Então, sabias que Jesus estava em uma determinada casa e 4 homens pegaram um paralítico numa cama e levaram para apresentar a Jesus na certeza e na esperança e a fé vibrante de que ele seria curado. A esperança era essa, a fé era essa. Se não fosse tamanha fé, eles não teriam feito tanto sacrifício. E eles chegaram com esse homem. Outra parte do Evangelho, em outra narração, fala que eles não conseguiram entrar na casa porque tinha muita gente, a multidão era muito grande, e eles não conseguiram entrar. E essas 5 pessoas, os 4 que levavam o paralítico e o paralítico, a fé era vibrante. E eles subiram no telhado. Imagina a dificuldade de subir num telhado, é grande. E imagina você levando o peso de uma cama com uma pessoa paralítica dentro, em cima dessa cama. E eles destelharam e desceram esse leito no local aonde Jesus estava. E Jesus fala aqui no Evangelho, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. É preciso que tenhamos coragem e é preciso que tenhamos a fé vibrante. É preciso que mostremos a nossa fé com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com a nossa maneira de agir. Coragem, fé. Os teus pecados estão perdoados.
Então os mestres da lei murmuraram no seu pensamento de que esse homem está blasfemando. Para eles era uma blasfema Jesus curar. Jesus não examinou, ele não perguntou: o que é que você tem? Qual é o teu problema? Há quanto tempo você tem essa dificuldade? Ele não perguntou porque Jesus é Deus, Jesus sabia. Jesus sabia a dificuldade dele. Jesus sabia o pecado dele. Jesus sabia o que levou a ele ser paralítico. E ele disse: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. E quando os mestres da lei murmuraram, duvidando, por que ele faz isso? Ele está blasfemando. Jesus, penetrando nos pensamentos deles, perguntou: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Julgamentos. O julgamento é o pior pensamento que tem. Nunca julgue, não julgue ninguém. Ninguém pode julgar ninguém. E Jesus adianta: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Prezado irmão, prezada irmã, você hoje está... Como é que está a sua fé hoje? A sua confiança? Qual é a atitude da sua fé hoje, agora? Com que dificuldade você tem na vida? Você sabe qual? Que você pudesse se encontrar com Jesus, porque naquela época as pessoas viam Jesus. Hoje, nós não vemos Jesus com os olhos humanos, porque nossos olhos humanos são olhos pecadores. Olho de pecador. Não tem a capacidade de ver a divindade de Jesus. Mas os olhos da fé, sim. Você pode fechar os olhos e mentalizar uma imagem, e essa imagem ser Jesus. E que não veja imagem nenhuma, você sabe que ele vivo, ressuscitado, está no nosso meio. E você, diante de Jesus, qual a sua atitude? Qual tamanha a sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Para que você possa chegar junto do Senhor e enfrentar as piores dificuldades para chegar até Ele. E que Ele possa dizer a você: coragem, filho, coragem, filha. Os teus pecados estão perdoados. E você pode até ainda no seu interior duvidar. Esse pensamento que os mestres da lei tiveram, nós também temos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos fracos. Somos fortes sim, quando entendemos que Deus está conosco. Será que esse pensamento pode estar dentro de você dizendo: será que eu estou curado mesmo? Será que eu vou conseguir mesmo a minha necessidade? E Jesus pode dizer para você também o que ele disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. Levanta, irmão, levanta, irmã, e anda. Vai em busca dos teus sonhos, vai em busca dos teus projetos, vai em busca das tuas realizações. Faça o bem, ame as pessoas. Cuidado com o caminho da vida, do mundo. Busque sempre entrar pela porta estreita, que é Jesus. Cuidado com as portas erradas do mundo. São muitas que surgem na nossa estrada. Muitas coisas são negativas. Muitos lobos se disfarçam de cordeiro. As paixões do mundo
nos enganam. Vigiai para não cair na tentação do pecado, das coisas mundanas, daquilo que te ilude, daquilo que não constrói a sua vida para Deus. Tenha certeza disso, que eu e você, nós somos importantes para Deus e que Deus nos ama muito. E Jesus quer habitar o meu coração, o teu coração. Se entregue a Ele de corpo e alma, com confiança, com fé vibrante. Ele é a porta, que não precisa nem sequer bater para poder entrar. Ela está sempre aberta. O coração de Jesus é aberto. E Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E Ele quer tanto nos envolver com o seu amor. Vá seguindo a luz de Jesus, porque as mãos de Jesus estão estendidas sempre, dizendo para mim, para você: vem para mim, entra. A minha porta é estreita, mas você preparou o seu caminho. Você escolheu entrar pela porta estreita. Diga não às coisas do mundo. Ninguém vai chegar ao Pai senão por Jesus, senão pelo Evangelho, senão pela palavra de Deus, palavra que transforma, que constrói a nossa vida. E Jesus pede humildemente, simples como Ele é simples: eu quero tanto ter você comigo, porque você não quer ficar comigo. Entrega a Jesus as tuas dores, as tuas dificuldades. Entrega a Jesus o perdão, pede a Ele a graça do perdão. O perdão é uma decisão, mas ela só se concretiza pela graça. É uma decisão que eu tenho de pedir perdão. É uma decisão que eu tenho de perdoar. Mas é uma graça de Deus, porque nós somos fracos para perdoar. Mas com Jesus ao nosso lado, nós seremos sempre vencedores. Muita graça Deus tem para mim, para você. Vamos em busca dessa graça, tomemos posse dessa graça. Ele vem ofertar o amor a cada um. E Ele está sempre conosco, até o fim da nossa vida aqui na terra. Mas estarmos com Ele na vida eterna é o desejo de Deus Pai, é o desejo de Jesus, o Filho, o Espírito Santo que nos conduz, que nos ilumina, para que nós entremos pela porta estreita. Não precisa bater não, Jesus está com ela sempre aberta para aqueles que prepararam o caminho. Cuide da sua conversão, cuide da mudança do seu coração, transforme, peça a Deus que ajude você a transformar o seu coração em um coração puro, um coração justo, um coração que ama, uma vida de paz, de amor, de fraternidade. É essa a conversão. E aí você caminha com Jesus todos os dias da sua vida, em uma vida de santidade, indo em busca da sua salvação, que Deus nos deu gratuitamente. O maior milagre de Deus é o milagre da salvação. Siga o caminho do Evangelho, siga o caminho da palavra de Deus, dos mandamentos, siga o caminho do amor e atenda ao chamado de Jesus, que quer tanto ter você perto dele. Ele que diz isso para mim e para você: quero tanto ter você perto de mim. Que Deus te abençoe e te ilumine, abençoe a todos nós, nos dê muita paz e luz. Amém.